Então, bom dia a todo mundo. Na semana passada, a gente estava falando a respeito do trabalho digital, né? E aí a gente falou um pouco sobre as formas de trabalho, como é que elas vão se transformando a partir da inserção dessas tecnologias e de uma concepção específica de como essas tecnologias acabam se desenvolvendo, interferindo sobre as relações de trabalho. Falamos sobre a questão do trabalho digital, falamos sobre o trabalho que várias pessoas têm desenvolvido, feito para, por exemplo, treinamento de inteligências artificiais, e falamos um pouco também sobre as questões relacionadas ao trabalho de produtores de conteúdo digital, e hoje a gente vai falar mais especificamente sobre o fenômeno de uberização do trabalho, que tem a ver, aí, como o próprio nome diz, com a forma de relação de trabalho inaugurada ou tornada, melhor que inaugurada, mas tornada mais conhecida a partir do aplicativo Uber, e que é feito a partir que várias outras empresas acabam utilizando mais ou menos o mesmo molde de contrato, de relações de trabalho. Então, hoje a gente vai falar especificamente sobre isso, vou compartilhar uma tela aqui com vocês, tá? E eu acho que é uma coisa importante de vocês, enfim, entenderem, compreenderem, porque principalmente no mercado de trabalho atual, para a juventude, para os jovens, e aí vocês daqui a algum tempo vão entrar também no mercado de trabalho, aquela velha conhecida nossa relação de trabalho baseado na carteira de trabalho, que você tem os direitos sociais e tudo, ela está se reduzindo cada vez mais a uma forma de trabalho com pouca formalidade, com poucos impactos sobre a vida dos trabalhadores. Bom, então, o que é a uberização do trabalho? Ele ganha vários nomes, na verdade. Ele tem a ver com vários nomes. Uberização, acho que é o nome que tem ganhado mais destaque aí, até porque quando você fala isso, as pessoas já compreendem mais ou menos o que é, né? Quando a gente fala o cara trabalha de Uber, você já sabe exatamente mais ou menos como é que é essa relação de trabalho. O cara se inscreve no aplicativo, arruma um carro, roda com o carro com o aplicativo ligado e ganha aquilo que ele trabalhar. Se ele não quiser trabalhar um dia, ele não ganha. Se ele quiser trabalhar, ele ganha. E a Uber não faz nem muita seleção, aquilo ali qualquer um pode. Qualquer pessoa tendo um celular com internet, um veículo, o cara se torna motorista de Uber. Esse é basicamente até a maneira como a Uber se apresenta, né? Como você quer trabalhar com a gente, e não é trabalhar para a gente, você quer trabalhar com a gente, vende, seja um parceiro do Uber, e aí você vai... você baixa o aplicativo, se cadastra como motorista, tem um processo de aprovação que é relativamente simples, você tem que ter carteira, né, de motorista, e você vai começar a fazer os seus trabalhos. A mesma coisa acontece com os aplicativos de entrega, por exemplo, né, que você tem como o iFood, a Uber Eats, Rappi e outros aplicativos de entrega. Essa maneira de contratação, de relação de trabalho, muitas vezes ele é chamado também de economia de plataforma, porque são as plataformas, né, plataformas digitais, mediadas aí pelo sistema de telecomunicações e internet, que movimenta essa forma de contratação, mas também faz parte da economia de plataforma outras iniciativas, outras experiências que não necessariamente envolvem relações de trabalho, mas que envolvem uma mediação, por exemplo, de mercado entre aqueles que oferecem determinados serviços ou produtos e aquelas pessoas que estão buscando. Então, por exemplo, o Mercado Livre, né, não é uma relação de trabalho, né, que o Mercado Livre está mediando.
É uma relação de venda de produtos, assim como o Mercado Livre, a Amazon, o site da Magazine Luiza, etc., das americanas, enfim, todas as vendas online, a gente está falando de economia de plataforma. Assim como a gente está falando do Airbnb, por exemplo, que é uma plataforma que você utiliza, se você tem um quarto sobrando na sua casa, que não tem ninguém, e você mora num lugar turístico, de alto potencial turístico, por que você não aluga um quarto para um turista vir e conhece novas pessoas? É isso como o Airbnb, ele funciona. Ou se você tem uma casa, e tem gente que eu conheço, por exemplo, que eu já fiquei muito em hospedagem do Airbnb, que a pessoa mora numa casa, só que aluga essa casa de vez em quando. E aí, quando ele aluga, vai para casa da mãe, vai para casa da tia, da namorada, do namorado, e deixa sua casa de aluguel para uma pessoa. Então, faça um dinheiro com o lugar que você está morando. Assim. Então, isso também faz parte da economia de plataforma, que, de certa maneira, tem um caráter, uma característica disruptiva. E o que é essa característica disruptiva? É uma característica que transforma, quebra uma maneira como o mercado antes estava alocado, né? Então, por exemplo, o Uber, ele quebra a maneira como se concebia o transporte privado, que você tinha basicamente os táxis monopolizando, né? O transporte privado. Quando você usa o Airbnb ele quebra a lógica de hospedagem em hotéis. Então, ele traz uma outra configuração, traz novos atores para esse mercado. Agora, também outros que eles não necessariamente... Eles sempre vão quebrar, em alguma medida, o mercado, porque eles vão substituir algum mediador desse mercado. Então, por exemplo, um concorrente do Airbnb, mas que trabalha muito com hotel, principalmente com hotéis, é o Booking.com e outros hotéis, Hotel Trivago, enfim, tem um monte de plataformas que você pode reservar por essa plataforma um hotel. Então, tanto o Trivago quanto o Booking, etc., o principal cliente deles, assim, os principais parceiros são hotéis, não são pessoas privadas que estão alugando, diferente do Airbnb, que não são hotéis, na verdade, são pessoas que estão alugando um quarto, ou um apartamento, ou uma casa. Então, assim, de certa forma, o Airbnb ele é disruptivo porque ele trabalha com pessoas privadas, assim, pessoas que não são donas de hotéis e pousadas e que vão disponibilizar seu imóvel para aluguel por temporada. Já o Booking, ele vai utilizar os hotéis, ele vai ofertar os hotéis. Então, quem ele está substituindo o Booking.com? Muitas vezes, empresas de agências de viagem, né? Empresas de viagem que fazem essa intermediação. Você quer ir para um lugar, você vai lá e pega uma agência de viagem e fala assim, eu quero nessa... Aí ele fala assim, a gente tem várias opções de hotéis aqui, quanto você está querendo pagar, onde você quer ficar, tal, e ela faz toda essa intermediação. O Booking.com, por exemplo, você escolhe ali, né? Então, assim, ele intermedia, ele supera, ele vai atrás, ele é disruptivo em relação a essas agências de viagem. Enfim... Então, a economia de plataforma, ela tem essa característica de ser disruptiva, se utilizando de plataformas que, na maioria das vezes, elas mediam, e essa é uma característica muito comum, né? Elas fazem essa mediação entre um cliente e uma pessoa que está oferecendo um produto ou um serviço. A economia de plataforma entra nesse meio aí, facilitando a comunicação entre um e outro, potencializando, né, essa comunicação e muitas vezes retirando do jogo algumas pessoas, alguns atores, né, no mercado que trabalhavam justamente nesse processo de mediação, como, por exemplo, as agências de viagem. Tá? Ela também é conhecida, uberização do trabalho, como gig economy. Gig é o termo em inglês para falar de bico. Tá? Então, gig economy é a economia do bico. O Brasil conhece gig economy ou economia do bico há muito tempo.
né? Desde o do período colonial, boa parte da mão de obra do Brasil, dos trabalhadores do Brasil, trabalham com a gig economy, com a economia do bico. Faz isso hoje, faz aquilo outro dia, está no setor informal, não está no setor formal, vende um pano de prato lá no barzinho, vende pano de chão no sinal, faz faxina para aqui, flanelinha lá, enfim. Não estou falando que uma pessoa faça isso tudo, mas geralmente pessoas que estão nessa economia do bico, elas fazem parte dessa economia de plataforma também, desse processo de uberização. E o processo de uberização, ele traz a tecnologia para aquilo que já existia há muitos anos, que é o bico, tá? Então, muitas vezes vocês podem ouvir esse termo também, gig economy, para falar de uberização. Outro termo também comum e que muitas vezes se confunde chama economia colaborativa. Até tem alguns gurus da internet, alguns gurus da inovação tecnológica, que chegaram na época que começou, porque assim, não a Uber, mas antes da Uber, a Lyft, se eu me engano, nos Estados Unidos, ele se propôs a ser a ser disruptiva nesse sentido. O que propunha a Lyft inicialmente, depois a Uber já foi num outro caráter. Era o seguinte, você tem um carro, você sai daqui, eu moro no Mangueiral e vou para o plano piloto todo dia. Vou sozinho, pego o meu carro e vou. E aí ele fala assim, tem gente que está fazendo o mesmo processo, só que está pegando um ônibus lotado, né? Atrasado, não sei o quê. Por que você que está indo daqui até o plano piloto, lá no setor comercial sul, você não dá carona para alguém nesse caminho? Porque você vai ajudar essa pessoa que está ali. E melhor, por que você não só não dá carona, como você não cobra dessa pessoa? Uma pessoa que paga, por exemplo, um ônibus, ela gasta um dinheiro constantemente para pegando ônibus, só que ela vai no ônibus lotado, tem que andar em pé, pega o ônibus para o tempo todo, pega engarrafamento, então melhor tá isso dentro de um carro, fazer isso dentro de um carro, num ar-condicionado, muitas vezes, do que ir de ônibus em pé e parando o tempo todo, o carro é muito mais ágil, vai muito mais rápido. E aí a Lyft foi criada justamente, fala assim, bom, então você pode dar carona para a pessoa e você pode ganhar com isso. Ela vai te pagar aquilo que ela pagava na passagem, ela vai te dar e você vai ajudar a completar seu combustível. Os dois ganham. Se você puder dar carona para mais de uma pessoa, então você ganha ainda mais. Você faz É a boa e velha aqui no Brasil, a gente já tinha lotação, lotação ia parar, os carros dos caras vão parando nas paradas de ônibus, tá indo para você aonde? E você levava, né? Enfim, mas isso mediado pela tecnologia. Então você vai no aplicativo, fala, estou indo para o setor comercial sul. E um cara está falando, estou indo para o setor comercial sul. O aplicativo, ele junta essas duas pessoas. Então, isso, na visão desses gurus, chamava economia colaborativa. Porque os dois estão colaborando uns com os outros. Evidentemente, faz parte também da economia colaborativa, isso é muito importante dizer, algumas experiências e iniciativas que são realmente muito interessantes, que não tem tanto esse apelo econômico, porque aí a Lyft, na verdade, um monte de gente que, ao invés de ir para o trabalho e ganhar uma grana enquanto estava indo para o trabalho, dando carona, a pessoa começou a ganhar dinheiro com isso. A Uber percebeu que isso dava dinheiro e resolveu entrar no mercado, né? Então vai se propor justamente a entrar no mercado. A Uber começa, inclusive, com um aluguel de carro de luxo, né? E depois entra no mercado, digamos, popular, que compete justamente com os táxis. Mas a grande questão da economia colaborativa, da chamada economia colaborativa, que várias dessas, a Airbnb, por exemplo, também começa assim, olha, você tem um quarto sobrando, tem gente que está querendo se hospedar na cidade onde você mora,
Por que você não oferece seu quarto? Você vai conhecer pessoas legais e depois essa pessoa vai e essa pessoa vem dormir na sua casa, você ganha uma grana com isso e ela vai pagar mais barato que não pagaria no hotel, tendo companhia, de fato, uma pessoa que mora na cidade, por exemplo. Então, isso tem a ver com a economia colaborativa. Tem outras formas de economia colaborativa que são interessantes também, por exemplo, como o Wikipédia, né? O Wikipédia, na verdade, é uma economia colaborativa que as pessoas disponibilizam informações gratuitamente. O Wikipédia, inclusive, tem uma característica que se mantém num índice de colaborativo não lucrativo, né? E os outros foram todos para a área, basicamente para a área da lucratividade, mas o Wikipédia ele é realmente colaborativo e não lucrativo. Porque eles, por exemplo, não vendem nem propaganda e não vendem seus dados. Isso é uma diferença grande com o próprio Google, por exemplo, que inicialmente queria né, ofertar serviço, fazer do mundo um lugar melhor. Na verdade, o Google tem como objetivo maior ganhar dinheiro, lucrar, e hoje é uma das maiores empresas por conta justamente disso. E aí, o que faz o Google? Ele oferece serviços gratuitamente, mas capturam nossos dados, vendem nossos dados, botam propaganda, enfim. O Wikipédia não faz nada disso. O Wikipédia vive de doação. Inclusive, de vez em quando, eu uso sempre o Wikipédia. O Wikipédia vive de pessoas que prestam o serviço gratuitamente para o Wikipédia, né? Pessoas que de fato colaboram e vão usando os verbetes, o que é sensacional, né? Vão preenchendo e aprimorando os verbetes do Wikipédia de maneira colaborativa, e para sua manutenção, o Wikipédia pede doações do mundo inteiro, de quem usa o Wikipédia. Eu mesmo costumo, uma vez por ano, doar alguma coisa por Wikipédia, que eu vejo que é, de fato, alguma coisa que faz diferença, que tem um espírito, que é um espírito disruptivo do bem, digamos assim, um disruptivo que proporciona realmente a melhoria, uma abertura do conhecimento, sem ter muitas vezes essas coisas que ocorrem, por exemplo, no uso do Facebook, do Instagram e de outras, do Google e outras empresas, plataformas. Então, ela é muitas vezes vendida, e esse é o ponto assim, que eu queria falar, a uberização do trabalho, muitas vezes, ele é vendido como economia colaborativa, que as pessoas colaboram, que as pessoas estão desinteressadas no lucro, o que não é muito verdade para a maioria das experiências que se vendem como economia colaborativa. Também pode ser conhecido como outsourcing, que outsourcing seria assim, procurar o seu trabalhador fora da sua empresa, o que não é nada mais, nada menos que terceirização. Então, o processo de terceirização existe em vários modelos de negócios, enfim, vai desde uma escola que terceiriza o pessoal da limpeza e vigilância, vai passando pelas empresas de telecomunicações que terceirizam o processo de manutenção. Enfim, outsourcing é um processo de terceirização que a gente pode visualizar, que começa a se difundir muito fortemente a partir da experiência do toyotismo, que é a inauguração lá na fábrica da Toyota, que a Toyota não produz o carro inteiro, ela terceiriza para empresas várias partes do veículo. O outsourcing gera nesse novo... Então, ele é inclusive, era da informação, digamos. Ela é pré-internet. E se aprimora na internet. E aí se torna o crowdsourcing, que é né, se apropria da palavra, de procura fora, só que crowd, que é multidão. Então, ele procura numa multidão a prestação de um serviço. Isso é muito comum, principalmente nos serviços da área de desenvolvimento de sistemas. É comum, por exemplo, que uma empresa busque uma solução na área de desenvolvimento
e ela joga, olha, quem consegue resolver isso aqui? E aí uma multidão de anônimos ou pessoas vão tentar resolver. E quem conseguir resolver aquele problema, a empresa contrata. Só que você tem uma multidão trabalhando para aquela empresa para resolver. Eventualmente, um ou dois que conseguem, que primeiro conseguem resolver, eles vão ser contratados. Só que isso faz uma economia enorme para essas empresas. Então, isso é muito comum. Ou mesmo, também entra no crowdsourcing, essa procura na multidão para treinamento, por exemplo, de inteligência artificial. Aquilo que a gente estava falando do click work, que você vai clicando, vai treinando a inteligência artificial, é justamente uma multidão trabalhando para uma empresa. Então, isso também ele é um fenômeno relativamente recente. Então, crowdsourcing também leva ao outro termo, que é crowd work, né, que é o trabalho de multidão, que a multidão não... que não é contratada. E isso é uma coisa importante. A multidão não é diferente, não é exatamente assim. Se você vai ter milhares de pessoas trabalhando para a empresa, e essas milhares de pessoas não são funcionários dessa empresa. É diferente de uma empresa, sei lá, tu vai pegar a Amazon, que tem milhares de funcionários trabalhando diretamente sob contrato de trabalho da Amazon. Essa galera não é crowdwork, crowdsourcing. A crowdsourcing é quando a Amazon joga para fora da empresa a necessidade da resolução de alguma coisa, ou de treinamento de alguma inteligência artificial. Aí sim ela está se utilizando do trabalho de uma multidão, muitas vezes não identificada inicialmente e que só vai ser identificada a partir do momento que ela gera aquela solução. Outra coisa também que é muito comum é o work on demand. Você está disponível para a empresa, só que a empresa, só quando tem demanda, ela vai te puxar para você fazer um serviço para ela. Você está lá na plataforma, mas algumas vezes essa empresa vai te demandar. Ou não diretamente a empresa, mas alguém que utiliza a plataforma para daquela empresa para puxar o seu trabalho. Também digital labor, ou trabalho digital, como a gente já viu, turquerização do trabalho, que vem do termo, inclusive, da divisão da Amazon, né, da Amazon Mechanical Turk, que trabalha com o desenvolvimento de inteligência e aprimoramento de inteligência artificial, e o famoso bico, tá? Então, são alguns termos que vocês vão ver aí para falar das novas relações de trabalho que surgem a partir do advento aí dessas novas ferramentas da internet. Então, são alguns dos termos, e cada ano que passa, cada 6 meses que passa, surge um termo novo, surge uma inovação em relação a essa. Mas todas essas inovações, elas têm alguma coisa em comum, tá? E isso é uma coisa importante saber. Ela envolve um novo tipo de gerenciamento, de controle e organização do trabalho. Então, vamos falar da organização, como as pessoas se organizam no trabalho. Que, diferente de uma fábrica que organiza as pessoas, cada um com uma determinada função, em determinada etapa do trabalho, essas pessoas vão estar organizadas para exercer determinada atividade. Geralmente, todo mundo fazendo a mesma coisa, prestando algum tipo de serviço, que esse serviço, principalmente nessas plataformas de mediação de trabalho, de mão de obra, essas pessoas vão prestar serviço, vão ser, inclusive, avaliadas por aquelas pessoas que estão sendo contratadas, e aí entra a questão do controle do trabalho, né? Elas vão ser avaliadas por quem... E elas vão ter que seguir determinados padrões de gestão, que a gestão da plataforma vai dizer que devem ser os padrões a serem seguidos. Então, a gente está falando de gerenciamento, a gente está falando de controle, a gente está falando de organização do trabalho. E é um processo, né, de maneira geral, em que o trabalhador informal, ou seja, o trabalhador que não tem uma carteira de trabalho assinada, se vocês pegarem os pais de vocês, muitas vezes ele tem uma carteirinha azul lá, a não sei que seu pai, sua mãe seja servidor público e não tem carteira de trabalho, é outro regime, o estatutário. Mas se ele é um trabalhador empregado, não autônomo, ou já foi trabalhador empregado, ele tem um livretinho ali, azul, depois eu até pego, eu tenho um aqui também, que vai lá, tem lá todos os trabalhos que a pessoa já fez,
subordinados a alguma empresa. E tem lá, ó, você trabalhou, aqui está escrito, trabalhou para a empresa tal. Eu, por exemplo, a minha tem, trabalhou para a Faculdade da Terra de Brasília como professor, diz aqui minha remuneração, diz o seu quê, diz quanto, se tu tirou férias, se não tirou, diz a conta do seu FGTS, então vai dizer toda a sua, digamos assim, aquilo que diz respeito à sua vida de trabalhador, que é relacionado a direito previdenciário, direito de férias, direito de remuneração, se você tirou licença médica ou não, ela está na sua carteira de trabalho. Isso que a gente tem quando a gente está contratado via CLT, né, a consolidação das leis trabalhistas lá de 1945, sob o governo Vargas, isso não existe para o trabalhador informal. Ele não tem num processo de trabalho. Então, esse processo de uberização, esse é um processo em que o trabalhador informal, ele se vendo despojado de direitos, porque ele não tem direito às férias, não tem direito a 13º, não tem direito a um salário mínimo, digamos, e aí nem salário mínimo no mês, nem salário mínimo por hora. Não tem direito a garantia e proteção nenhuma, ou seja, se a pessoa não for trabalhar, se ela sofreu um acidente, não é problema da empresa. Não? Isso tudo na relação num ambiente de trabalho. E ele arca com os custos os riscos e os custos da própria atividade. Eu tenho feito até pesquisa sobre isso, então tenho entrevistado pessoas que trabalham como motoristas ou entregadores, né? E aí uma das coisas que me chamou muita atenção foi a fala de um entregador que ele falou, agora eu consegui um emprego, né? Ele na verdade trabalhava ainda como entregador e tinha também um emprego, então estava dos dois, mas ele ficou muito tempo só trabalhando como entregador de aplicativo. E ele falou assim, cara, uma das coisas que eu vejo que faz a diferença como para mim, que sou agora tô com o meu trabalho formal, com carteira assinada. Eu tenho uma copa para eu poder comer. Eu tenho um banheiro onde eu possa ir. Porque ele lá como entregador, ele não tem lugar para comer, ele tem que comer lá sentado no meio-fio. Ele não consegue ir no banheiro, porque muitos estabelecimentos, restaurantes, às vezes não deixam ele nem usar o banheiro. Ele não come, enfim, ele não tem proteção nenhuma. Se ele sofre um acidente, ele vai ficar. Tem alguns. O iFood, por exemplo, hoje está oferecendo um seguro, mas esse entregador mesmo falou: ó, teve um cara que sofreu um acidente, tá parado por 3 meses, pelo menos, e ele recebeu da Uber R$ 200. Então não é um negócio que vai, uma garantia de que vai sustentar. Ele ganhou uma indenização merda, né? Enfim, não posso falar isso aqui na aula, né? E tá ficando gravado. Então ganhou uma indenização muito abaixo daquilo que ele precisava. Então, isso faz parte do processo de uberização. E ele também se caracteriza por ser a transformação do trabalhador em trabalhador autônomo, né? A figura do trabalhador autônomo. Então, é um trabalhador que esse é um ponto, assim, é um trabalhador subordinado, porque a uberização, para Uber, para iFood, essas coisas, eles são subordinados a essas empresas, mas eles são vistos como, por essas empresas, e para a Justiça do Trabalho no Brasil, inclusive atualmente, como um trabalhador autônomo, que não tem vínculo empregatício com ninguém. Ele está permanentemente disponível ao trabalho, quando ele liga o aplicativo, ele está disponível, só que quando ele liga o aplicativo, isso é uma das coisas interessantes, porque na nossa legislação trabalhista, se eu tenho uma jornada de trabalho de 8 horas por dia. Então, vamos supor que eu estou trabalhando, se eu tiver num contrato de trabalho formal, estou trabalhando da minha casa. Se eu ligo o computador da minha casa, a partir do momento que eu estou disponível para a empresa, ligo o computador, estou trabalhando, eu estou trabalhando para a empresa. Se a empresa não me demanda, eu continuo trabalhando para a empresa. Se eu sou uma pessoa que está trabalhando no escritório da empresa e um dia, por exemplo, não teve demanda nenhuma, eu sou um cara caixa de supermercado e que ninguém foi no meu caixa, eu continuo trabalhando pela empresa, eu continuo recebendo, porque eu estou disponível ali. No trabalho uberizado, a pessoa liga o aplicativo, ela está disponível, só que ela não ganha pelo tempo que ela está disponível, ela só ganha pelo serviço que ela presta. Então, muitas empresas, elas
por exemplo, a depender da avaliação que você tem, do formato onde você está, ela vai te exigir menos. Eu estava conversando outro dia com um entregador, e ele falou assim, depois eu vou falar um pouco sobre isso, assim, especificamente da entrega, mas eu perguntei, e você trabalha aqui, não sei o quê, porque assim, tem entregador que ainda consegue trabalhar para a empresa diretamente, sem ser por aplicativo. Ele falou, não, eu estou trabalhando agora para a empresa, porque por mais que eu ganhe menos por entrega, eu tenho muito mais entrega do que quando eu estou como entregador do iFood, por exemplo, que hoje o iFood tem dois tipos de entregadores, o chamado entregador da nuvem, que é o entregador que fica lá disponível, que o iFood manda eventualmente, que é o que a gente já conhecia, o cara liga o aplicativo e o iFood começa a mandar pedido. E tem um outro entregador que ele trabalha para uma empresa que é terceirizada pelo iFood para manter determinados entregadores naqueles horários, principalmente os horários de pico, que são os OLs, os operadores logísticos, entregadores que trabalham para o operador logístico. O que é o operador logístico? É uma empresa, geralmente um MEI, um microempreendedor individual, ou seja, é uma empresa que qualquer pessoa pode abrir. Aí esse entregador presta um serviço para esse operador logístico, só que o operador logístico ele tem necessidade, uma pessoa que trabalha por um operador logístico, de ter um determinado número de entregadores em determinado horário para uma determinada região. Hoje em dia, o entregador que consegue fazer muitas entregas, ele trabalha para um operador logístico. Só que ele tem um horário, ele não pode não ir naquele horário, diferente do trabalhador da nuvem, que ele pode abrir e fechar o aplicativo na hora que ele quiser. Um entregador que trabalha para um operador logístico, que é contratado pelo iFood, ele tem que estar naquele horário disponível para entregar. E o que é o mais absurdo, esse trabalhador que tem um horário a cumprir, que é subordinado à empresa, o operador logístico e também ao iFood, ele não é contratado com carteira assinada. Ele continua sendo autônomo. Então, ele tem o ônus de ser autônomo, que ele não recebe nada, não tem direito nenhum, e ainda tem um ônus de ser um trabalhador assalariado, que é cumprimento de horário, por exemplo, que dizia o iFood que você, e essas empresas uberizadas, que você não precisa cumprir horário. Mas, enfim, só para colocar para vocês, a gente vai entrar um pouco mais à frente, mais adiante nesses detalhes, mas que o trabalhador, esse trabalhador uberizado, ele tem como característica ele está permanentemente disponível ao trabalho, só que ao mesmo tempo ele se coloca como subordinado, mas ele é gerente de si mesmo. Ele é subordinado porque ele tem que cumprir as regras da empresa, mas ao mesmo tempo ele mesmo que tem que, digamos assim, se organizar de uma maneira para que preste o serviço da maneira mais rápida possível para poder ganhar maiores ganhos possíveis para ele, dentro daquela relação. Ao mesmo tempo, ele está desprovido de qualquer direito ou proteção associados ao trabalho, assim como de qualquer garantia sobre sua própria remuneração e limite sobre o seu tempo de trabalho. E aí entram vários dos mecanismos que essas empresas usam. Tá? Por exemplo, o entregador que trabalha para o iFood, ele não tem garantia de quanto ele vai receber. Um motorista que trabalha para a Uber, ele não tem garantia de quanto ele vai receber. Ele não tem nem garantia de quanto ele vai receber por corrida. É só a partir do momento que aparece uma corrida para ele que ele vai saber. Mas de imediato ele não sabe quanto ganha por corrida, por quilômetro rodado, por tempo que ele está trabalhando. Ele não ganha, ele não sabe, ele não tem isso garantido. Então pode ser que um dia ele ganhe 50, tem um dia que ele ganha 200, tem um dia que ele ganha 40. Pode ser que teve um dia que ele ganhe uma corrida de poucos quilômetros, R$6, tem dia que ele pode ganhar R$15. Isso não tem no contrato qual a maneira, qual a forma de remuneração. Isso depende única e exclusivamente da empresa, tá? E quanto tempo esse cara vai ficar disponível para o trabalho? Rapaz, a coisa que a gente mais ouve é motorista de aplicativo falando que trabalha 16 horas por dia. Agora, recentemente, a Uber colocou que você só pode ficar
com o aplicativo ligado 12 horas seguidas e você tem que ter no mínimo um intervalo de 8 horas. Mas tinha gente que rodava 24 horas, né, direto assim, com o seu aplicativo. Aí a Uber começou a limitar pelos problemas vindos disso aí, né? Inclusive de pessoas usando droga para poder trabalhar esse período todo. Bom, enfim, gente, eu estou disparando a falar aqui. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma coisa que eu não falei direito, vocês me interrompam aqui, tá? E aí, tem uma coisa que eu acho que é importante a gente perceber dessas empresas, que elas fazem uma transformação profunda no mercado, tá? Elas fazem uma transformação muito profunda. Isso é muito interessante você perceber. Por que eles fazem uma transformação profunda nesse mercado? Primeiro, isso é um fenômeno, inclusive, muito observado pela geografia. Então, vocês têm a professora de geografia, Denise, depois vocês podem até perguntar para ela, pedir para ela aprofundar nesse termo de desterritorialização. Eles desterritorializam o mercado. O mercado não está mais, o mercado ele não é mais restrito a um território. Essas empresas são globais. Essas empresas são tão globais que mesmo o trabalhador, às vezes, eu já vi casos, assim, um camarada, um dia, motorista do Uber, estava me falando que, assim, o Uber opera aqui, opera em Natal, opera em Fortaleza, opera em tudo quanto é lugar. O camarada era motorista, acho que é de Brasília, ele foi viajar para Natal, e aí, enfim, ele queria ficar lá durante o tempo, ele começou a rodar lá, também como motorista. Então, há um processo, imagina um taxista que mora em Brasília e começar a prestar serviço de táxi em outra cidade num período de férias. Cara, isso é inconcebível. Imagina um trabalhador da Ford, né, de uma metalúrgica, está trabalhando aqui na fábrica e vai viajar para não sei aonde e começa a trabalhar naquela fábrica. A não ser numa metalúrgica da própria empresa, a não ser que a própria empresa o envie para lá. Mas esse processo de desterritorialização, e mais do que isso, a Uber, ela é uma empresa global cujo escritório está lá na Califórnia. Mas eles abrem uma sede aqui. Para eles receberem aqui, eles têm que abrir uma sede aqui. A sede é em São Paulo. Olha só o negócio, como é estranho. Quando você vai eu uso de vez em quando o Uber. Quando você usa o Uber, aí aparece no cartão de crédito, pago para Uber em São Paulo. Eu até fico na dúvida se o serviço que eu paguei aqui, se o ICMS, os impostos são recolhidos lá em São Paulo. Como é que a Uber faz essa coisa? Eu acho que, enfim, não deve ser um processo fácil de você trazer. Evidentemente, você está gerando trabalho, porque assim, você está gerando trabalho, e mais do que isso, você está gerando custos para o Estado aqui em Brasília. Só que o imposto está indo lá para São Paulo, ou a Uber opera num lugar e manda esse imposto para esse lugar que ela está operando. Não é muito claro qual a maneira como funciona. Mas, de todo modo, a empresa, eu uso um serviço aqui e a empresa está lá. Então, a gente tem um processo de retirada do território, da centralidade do território, como o lugar de prestação desse tipo de serviço. Então, a desterritorialização é uma característica muito forte dessa economia de plataforma, desse processo de uberização. Eles reduzem aquilo que é chamado de custos de transação. Bom, eu não vou entrar nesse âmbito, que é economia hard, né? De muita teoria econômica, mas a economia de transação, basicamente, são alguns custos, os custos de transação, alguns custos que o processo de transação econômica exige. Então, por exemplo, você vai assinar um contrato de algum serviço, você tem uns custos de transação, por exemplo, você elaborar um contrato e você ter esse contrato regido por uma determinada lei, e tu tem na empresa, por exemplo, você ter um advogado especializado nesse tipo de contrato, e você ter também o funcionamento de um PROCON da vida, que caso você, cliente, seja lesado, você tem um custo de transação nisso aí. Você fazer uma compra, por exemplo, a prazo, e você não pagar, você tem por exemplo, se você faz uma compra parcelada, corre o risco de você não pagar. Como existe esse risco de você não pagar, uma confiança, uma falta de confiança entre aquele que paga e aquele que vende um produto de não pagar, você tem um juro embutido aí, que é um custo de transação.
Porque na transação econômica você tem uma certa desconfiança entre aqueles atores, aqueles sujeitos que estão fazendo a troca. Então existe o custo de transação. Você vai viajar, né? Eu quero ir para um hotel, não sei aonde, tá bacana assim. Aí você tem que ir procurar aquilo ali, você tem que ir atrás, você vai ter... Bom, existe um custo para esse processo de transação entre o serviço ser prestado e você escolher aquele serviço. Então, geralmente, esse custo de transação existe, por exemplo, que você tenha, e aí faz parte do custo de transação, que você tenha a mediação, por exemplo, de uma agência de viagens. Então, aquele custo da agência de viagem é conhecido como um custo de transação. O processo de transação, que não é o serviço, você não quer o serviço da agência de viagem, você quer o hotel, você quer a passagem aérea. Esse é o serviço. A agência de viagem, ela vai proporcionar essa transação entre os hotéis, entre a empresa aérea e você, que é o cliente. E ali tem um custo embutido. Isso a gente chama de custo de transação. O que acontece também é isso, além do até o exemplo da agência de viagem, o custo do crédito, né, com o risco da pessoa ser inadimplente, o custo de você comprar o negócio e aí chegar na sua casa e vir quebrado e tal. O custo de um contrato de trabalho ser quebrado, um contrato de prestação de serviço ser quebrado e você ter que acionar um advogado. Isso tudo chamado custo de transação, tá? O que faz a plataforma? Ela reduz o custo de transação. Ela facilita esse processo. Então, ela elimina a agência de viagem. Ela faz com que você pague Mercado Livre lá, e o Mercado Livre te dá uma garantia de que se você comprar, o objeto vai chegar para você. Então, isso reduz o custo de transação, entendeu? Imagina se cada um fosse lá no Mercado Livre, cada vendedor tivesse sua garantia de entrega. Não, você tem o Mercado Livre mediando ali, né? O Mercado Pago, que se você não receber o produto, eles devolvem seu dinheiro. Então, esse custo de transação é muito reduzido no processo dessa economia de plataforma. Elas quebram monopólios. Cara, o Uber quebrou o monopólio dos táxis. Não, o táxi não era uma empresa, mas era um monopólio à moda antiga, à moda medieval, que é a corporação de ofício. Então, você não conseguia prestar serviço de transporte privado se você não fosse um taxista, se você não tivesse uma licença de táxi. Então você quebra o monopólio dos taxistas. E bom, não é só do taxista, né, mas de pessoas que tinham licença de táxi que funcionavam como grandes empresas monopolistas ou oligopolistas. Né? Aqui em Brasília mesmo você tinha meia dúzia de pessoas que tinham centenas de licenças de táxi e que alugavam essas centenas por algumas centenas de reais a diária. E aí, quem não tinha essa licença de táxi não conseguia obter, e ao não obter, tinham que pagar para aqueles que a tinham. Então, isso criava até um outro tipo de mercado. O que faz a Uber? Ela é disruptiva no sentido de que ela quebra esse monopólio das empresas de táxi. Então, ela quebra monopólios. Essa é algo muito importante. A Amazon, quando ela chega no Brasil, por exemplo, na venda de livros, ela quebra, não é exatamente um monopólio, mas uma grande empresa como a Livraria Cultura, que hoje está quebrada, fechando suas principais lojas. Chegou a ter 2 grandes lojas aqui em Brasília, que hoje não tem nada. Então, assim, e eu lembro, e aí tem uma questão interessante, como é que a economia vai funcionando, né? Como é que ela vai operando? Você tem a economia você tinha pequenas livrarias, ou médias livrarias, não tão pequenas, pequenos livreiros que operavam a partir da relação com as editoras, né? E vendiam. Aí você chega a uma grande livraria como a Cultura. O que a Cultura faz quando ela chega? Ela oferece descontos nos livros, ela oferece um catálogo infindável de livros, e que se você não encontrasse o livro na loja física, eles pediam e chegava em alguns dias. Então isso ia muitas vezes com desconto. Se você comprasse uma quantidade grande, a cada, sei lá, 100 reais em compra, você ganhava 10 reais de desconto. No início tinha um negócio desse na Livraria Cultura. E uma loja muito
muito bonita, inclusive, com café, uns negócios diferentes. Com uma nova concepção, não era um lugar onde simplesmente você ia comprar livro, é um lugar que você ia passar um tempo saboreando os livros e tal, e ia no café, e tinha as apresentações culturais, que também podia acontecer, se bem que na Livraria Cultura aqui de Brasília eu acho que não tinha, isso tinha na cultura lá de São Paulo, ela começou com isso, inclusive. Mas na FINAC mesmo, eu lembro que tinha, que a FINAC foi a primeira loja aqui em Brasília que trouxe um pouco esse conceito, e a FINAC vende outras coisas também, mas a parte de livros era interessante. Mas a cultura, ela oferecia isso tudo, e ela começou a quebrar as pequenas livrarias, os pequenos livreiros. E aí surge e aí ela monopoliza praticamente um mercado de livros aqui do Brasília, ou do Brasil, ela começa a monopolizar. Onde tinha a Livraria Cultura, geralmente as outras livrarias ao redor quebravam. E aí, ou diminuíam muito as vendas. E aí chega a Amazon vendendo livros, também livros e outras coisas, mas vendendo livros. E tem o tal do Amazon Prime, que você faz assinatura, inclusive TV, que não sei o quê, e quando na compra de livros você não paga nem frete. Eles dão desconto, você não paga frete, você consegue o catálogo infindável, um catálogo ainda maior que o da cultura, pela Amazon. O que faz com que isso tudo, eu quero o livro tal, você vai na internet, não precisa nem procurar, enfim. E hoje, com o processo de entrega, que você pede o livro hoje, daqui a 3 dias, 2, 3 dias, o livro chega. Nos Estados Unidos, se você estiver em algumas cidades, você faz a compra de manhã, não de livro, por exemplo, numa televisão. À tarde, ela está na sua casa. Então, isso faz com que as pequenas empresas comecem a quebrar. Então, hoje você já tem uma mudança no mercado de quebra de monopólios muito forte. E aí eu acho que tem uma coisa que eu acho que assim, é muito pouco falado, mas para mim é talvez a principal característica dessas economias de plataforma, que as empresas elas não se inserem no mercado, elas se tornam o próprio mercado, né? Elas não são um mercado, mas o mercado. Por que eu estou falando isso? O que é o mercado, né? Primeiro vamos falar um pouco de mercado. O mercado ele é o ambiente, é o lugar onde você troca, né? Faz trocas. Alguém que está ofertando um produto, está vendendo esse produto, vai no mercado, né? Esse espaço. Então os mercados começam lá nas feiras medievais, eram os mercados, né? E aí a gente fala de o mercado atualmente nesse ambiente, apesar assim, quando a gente está falando, você ouve na mídia, né? O mercado ficou nervoso. Aí, na verdade, a gente está falando de um mercado específico, né? Que é o mercado da Bolsa de Valores, que também é um lugar de compra e venda de ações, né? De empresas, de propriedades de empresas, parcelas de propriedade das empresas. Então, o mercado ficou nervoso é justamente isso, quando fala. Mas o mercado, de maneira geral, é o ambiente onde tem transações econômicas, né? E transações, compra e venda, né? Oferta e demanda. Basicamente, esse é o mercado, né? E aí, o que fazem essas plataformas? Elas se tornam o próprio mercado. O que é a Amazon? Você vai no site da Amazon e procura, eu quero um computador assim, assim, assado. E ali vai aparecer uma série de computadores, inclusive o mesmo computador com preços diferentes. Aí você vai ver, seja na Amazon, seja no Mercado Livre, enfim, na loja americana, na Magazine Luiza, você vai ver que tem vendedores que não são a Amazon, que ofertam seus produtos ali, tá? Bom, isso é muito claro, isso é simples de perceber que o mercado tá ali, né? Digamos assim, que você tem gente vendendo produtos e gente comprando. Então quando vou fazer pesquisa de preço de qualquer coisa, eu vou na internet, vou no Google, depois vou no Mercado Livre, antigamente tinha o Buscapé que fazia essas comparações, né? Ainda tem, mas eu acho que deve estar quebrado, eu lembro que eles foram vendidos e tal. Mas você vai procurar na internet ali. Mas geralmente em alguns sites você consegue, sempre tem as ofertas ali. Mercado Livre, tu tem uma infinidade de vendedores que vendem lá no Mercado Livre. A Amazon, uma infinidade de vendedores que vendem na Amazon.
Mas se você for pegar mesmo esses que ofertam trabalho, serviço, né, e não sejam de oferta de produtos, você vai ver que iFood e a Uber operam da mesma maneira. Eles operam mais ou menos da mesma maneira. Como é que é isso? Você quer um transporte, você vai lá no site da Uber e vai ter alguém lá. Só que é um mercado que é um mercado assim que, diferente da Amazon, que o vendedor coloca o preço que ele quer, diferente do Mercado Livre, que o vendedor coloca o preço que ele quer, no iFood ou na Uber, o motorista ou o entregador não coloca o preço que eles vão fazer a entrega. Então não tem um mercado nesse sentido, mas tem um mercado no outro sentido, porque o iFood ou Uber que vai selecionar um motorista ou um entregador para prestar um determinado serviço para um determinado cliente. E aí esse é o negócio. Se um motorista ou um entregador de aplicativo não forem bloqueados, ou seja, não tiverem acesso a esse mercado, ele não trabalha. O maior medo de um entregador ou de um motorista é ser mal avaliado com medo de ser bloqueado. Ele ser avaliado por um cliente com medo de ser bloqueado. Alguns, inclusive, evitam, por exemplo, o processo de mobilização política, porque de reivindicação, porque se a iFood ou se o Uber descobre que fulaninho está puxando uma manifestação, break dos apps, por exemplo, que foi famoso, essas pessoas são bloqueadas do aplicativo. Mas, nesse caso, para o Uber ou o iFood não parecerem muito maléficos nisso, eles fazem um chamado bloqueio branco, que não aparece para o entregador, para o motorista, que ele está bloqueado. Ele só não recebe mais pedidos, chamada, enfim. E isso é a coisa mais comum. Isso é relatado por várias pessoas. E aí você vai ver um motorista que perde o acesso, por exemplo, ao Uber, ele não consegue mais trabalhar. Ele tem o 99. Se ele perde, por exemplo, o Uber e o 99, aí não trabalha de jeito nenhum. Ele perdeu o acesso ao mercado. É por isso que eu estou falando, essas empresas, elas se tornam o próprio mercado. Porque ali é o espaço de transação. Fora daquele espaço ali, você não tem mais transação econômica possível naquele serviço, né? Para aquele serviço específico. Elas se tornam o próprio mercado. Então, elas monopolizam aquele mercado. Isso é muito doido. E não só monopolizam, como uma Uber e um iFood, eles determinam o preço que vai ser aquele serviço. Então, ele é um mercado monopolista com capacidade de impor os preços. Olha só que doido, né? Olha, se você for pensar o nível de poder de uma empresa, qual empresa? Só tem um tipo de empresa monopolista, que controla o mercado e determina o preço. Esse tipo de empresa monopolista é tipo empresa que presta serviços de luz, água, essas coisas, que são serviços típicos como monopolista. Então, a SEB, você não tem muito para onde correr, você tem que pagar o que a SEB determina que é o valor da luz. Por isso que você tem as agências reguladoras, inclusive, porque são essas empresas. Inicialmente, elas são estatais, ou seja, estão sob domínios do Estado. Então, a cada 4 anos, você muda o chefe de Estado, o chefe daquele governo, para mudar como essas empresas operam. Mas uma vez que elas começam a ser privatizadas, você cria a figura das agências reguladoras, como a Anatel, a ANEEL, enfim, essas várias As, né, das agências, Anvisa e tal, que essas agências reguladoras, sabendo, né, elas são criadas porque, tendo em vista o poder de monopólio que essas grandes empresas têm, elas vão defender, digamos assim, o lado dos consumidores. Né? Vão proteger os consumidores da ânsia dessas empresas. Então, a Anvisa, ela surge justamente para isso também, num mercado que é muito monopolizado pelas grandes farmacêuticas, para defender os consumidores, os pacientes, enfim, os usuários de remédio. A ANEEL,
ela surge para defender, né, para regular as relações de produção, de geração, distribuição e venda de energia, porque essas empresas são monopolistas, e a Anatel para defender ou regular isso no âmbito das telecomunicações, né, empresas de telefonia, internet, enfim, de telecomunicações todas. Então, essas empresas surgem justamente isso. Por quê? A capacidade dessas empresas determinarem um preço e a maneira como o serviço vai ser prestado é enorme. E isso acontece também com empresas como a Uber, como a iFood, como a Rappi, como, enfim, essas empresas, plataformas. Só que não existem agências reguladoras. Elas funcionam sozinhas, com poder supremo para determinar preços, formas de que esses serviços vão ser prestados, e você não tem muita alternativa, porque elas funcionam justamente, e esse é o tipo de funcionamento que essas empresas plataformas funcionam, é o seguinte, ou tudo ou nada. O que é o ou tudo ou nada? Ou você, por isso que é tão difícil se vencer a Uber hoje em dia aqui no Brasil, né, nesse processo, porque ou a empresa detém um monopólio, ou ela não consegue nem entrar. Porque como é que funciona uma empresa como essa? Ela, né, e eu acho que é importante salientar isso, uma empresa como a Uber, quanto mais cliente essa empresa tem, mais motorista interessado em ofertar o serviço vai ter. Quanto mais motoristas interessados vão ter, maior quantidade de viagens, então em qualquer lugar você vai poder demandar uma oferta, mais cliente você vai ter. Então essa empresa só funciona bem se tiver muitos clientes e muitos motoristas. Porque se ela tiver pouco cliente, ela vai ter pouco motorista. Se ela tiver pouco motorista, ela vai ter pouco cliente. Então, quanto menos cliente ela tem, menos motorista ela tem. Quanto menos motorista ela tem, menos cliente ela tem, porque ela é o próprio mercado. Se ela tem muito motorista de um lado e se tem muito, ela vai ter muito cliente do outro. Se ela tem muito cliente do outro, ela vai ter ainda muito cliente. Então, quanto mais cliente, mais motorista. Quanto mais motorista, mais cliente. Ou seja, ou ela é monopólio, ou ela leva tudo, ou ela não leva nada. Esse é o ponto dessas empresas. Então é por isso que é muito difícil você falar assim, pô, por que, que os entregadores, os motoristas vivem reclamando do iFood? Por que, que eles não fazem o próprio aplicativo? Pô, digamos assim, o desafio técnico não é lá essas coisas. Dá para se fazer, é complexo, tem que estar sempre aprimorando e tal, evitar os bugs, etc. Mas é possível. Isso é mais possível. O problema é que para alguma coisa dessa dar certo, e tem experiência já nesse sentido, chamado cooperativismo de plataforma, vai nessa direção, alguns municípios, inclusive, criam os aplicativos estaduais ou municipais para tentar vencer esse monopólio da Uber, mas quanto mais. Mas é muito difícil você superar isso, porque, por exemplo, se eu chegar aqui de casa e ligar, eu tinha. Qual era o nome do aplicativo? Que inclusive ele saiu do Brasil. Ele era de uma multinacional desses também. Eu ligava ele, aí aparecia a mensagem: não ofertamos para sua região. Chegava no plano piloto, nunca tinha motorista. Se eu ligar aqui o 99, o 99 nem está atendendo aqui minha região mais. Mas eu ligava, nunca tinha motorista. Então eu ia usar, aí eu chegava no Uber tinha. Aí eu ficava usando o Uber. Eu chegava no motorista do Uber, ele falou: eu fico na 99, só quase não chama. Aí eu fico no outro, quase não chama. Então, a mesma coisa, Cabify. Eu chego no Cabify, eu fiz meu cadastro, mas quase não chama, então eu não fico. Eu fico mais no Uber. E aí ele fica mais no Uber. Como tem mais motorista no Uber, eu uso mais Uber. Como tem mais cliente no Uber, o motorista fica mais no Uber. Então, a Uber acaba dominando e é muito difícil sair desse processo. E aí, como ela domina, se o motorista é bloqueado, meu filho, acabou o serviço para ele. Porque a Cabify já saiu do Brasil, a 99, enfim, ela compete com o Uber, está ali também disputando, mas a 99 ainda é mais reduzido. E se o cara é bloqueado no 99 e não Uber, pronto,
o cara não presta mais serviço de motorista. Então, acabou o trabalho para ele. Então, essa é uma característica, isso transforma o mercado de trabalho. Tá? Isso é uma questão muito importante. Bom, já passa de 11 horas, eu acho que a gente fica por aqui. Semana que vem a gente volta a falar sobre as características e eu vou trazer alguns relatos de motoristas e entregadores sobre como é trabalhar nesses aplicativos também. E eu fico aqui chamo a atenção para vocês que uma das maiores lideranças, talvez a maior liderança de trabalhadores desses aplicativos chama Galo. E, inclusive, o Galo está preso. Ele é eu vou botar algum vídeo dele falando. O cara é inteligentíssimo, mas da periferia, né? Tu pega assim, o jeito dele falar, um cara da periferia, mas inteligentíssimo. E o Galo, ele foi preso porque ele foi um dos responsáveis por queimar a estátua do Borba Gato, lá em São Paulo. Vocês devem ter visto isso. E aí ele foi preso e é uma das maiores lideranças do movimento dos entregadores antifascistas de São Paulo. A gente vai trazer alguma coisa sobre ele aqui. E aí, bom, enfim, alguma pergunta, alguma questão, alguma colocação para que vocês queiram? Vocês conhecem gente que trabalha para aplicativos? Eu acho que isso é uma coisa importante, assim, interessante para vocês de perguntar. Vocês devem conhecer, né? Depois vocês perguntam para eles como é a relação com o aplicativo. Geralmente tem isso, é autônomo, mas na hora que você começa a perguntar, mais assim, a galera é meio puta com os aplicativos. Geralmente. Assim, tem uns que fingem. Porque, principalmente quando assim, fala assim, cara, tu já prezou do teu aplicativo? Tu já sofreu um acidente e prezou do teu aplicativo? Você já furou teu pneu e falou, tava no meio do entrega, por exemplo, se o cara é entregador, já furou teu pneu e pediu auxílio ao aplicativo? Sabe o que o aplicativo faz? Isso um entregador um dia falou, pô, furei meu pneu, cara. Aí eu falei pro aplicativo, pô, não sei o que. Ele falou, não, pode deixar. Aí ele foi e mandou um entregador para entregar comida para ele. O cara ficou lá na... Não foi nem furou o pneu, o cara tinha batido a moto. Os caras mandaram nada. Assim, bateu a moto e falou, porra, aí não, pode deixar que a gente vai ajudar. Aí o aplicativo foi, mandou um outro entregador e garantiu a comida, lá, a entrega da comida, mas o outro, o entregador mesmo ficou no prego, né? Enfim. É isso, gente. Semana que vem a gente retorna com esse assunto. É um assunto que eu gosto muito de trabalhar. E conversa com seus familiares, conhecidos sobre como é trabalhar para esses aplicativos, tá? Se tem futuro, se eles veem futuro nisso, enfim. Mas, de todo modo, é uma oportunidade, a pessoa acaba sendo, às vezes, a única possibilidade de trabalho que a pessoa encontra, né? E ainda tem uma questão, principalmente para as meninas, que geralmente, principalmente aí no Uber, esses que trabalham no setor logístico, as mulheres estão muito excluídas, né? Eu, por exemplo, nunca fui atendida por uma entregadora mulher. Motorista mulher já, de Uber e tal, mas entregadora mulher não, é muitíssimo raro, né? E tem toda uma dinâmica até de machismo, de questões de gênero aí relacionadas a esses trabalhos uberizados. Mas, enfim, tem outros trabalhos que tu tem a maior presença feminina, porque a uberização do trabalho também está em vários setores. Setor de serviço doméstico, professores, setor educacional, tem já professores ofertando esse tipo de serviço, enfim, tem uma... E mulher pilotando avião é mais comum do que, eu acho, do que entregador de comida. Piloto de avião, já vi pilotas, já. Enfim. Mas entregadora é mais difícil. Mas tem a ver com um pouco essa coisa do veículo, né? Do automóvel, a criança, do menino, teu ganho o carrinho, essas coisas assim. Enfim, eu acho que tem alguma coisa relacionada a isso. O interesse do menino, desde criança, vai indo na direção dos carros, estimulados pelos pais, e das meninas vai em outros interesses. Então, acho que tem um pouco isso. Tem um pouco também, eu vejo, do discurso, né? Que, por exemplo, ser motoboy
ser entregador, trabalhar com motocicleta, é uma atividade muito arriscada. E essa coisa do assumir o risco, de fazer uma atividade arriscada dessa, assim, é uma coisa de muito assim, do masculino, né? Não que outras atividades não sejam arriscadas, mas é um risco diferente. Por exemplo, mulher que as mulheres enfermeiras que trabalham como técnica de enfermagem, enfermeira ou médica, elas estão ali assumindo risco, ainda mais hoje em dia, época de Covid, ali é risco de morte, né? E as mulheres estão lá. Mas esse risco meio da velocidade, do assumir risco, assim, tipo, enfim, isso é muito comportamento muito masculino nesse sentido, né? Assumido pelos homens. Construído socialmente, né? Mas eu acho que tem umas questões de gênero aí pesadas. Agora, se vocês conhecerem mulheres que trabalham com entrega e mesmo como motorista é mais comum, também é raro, mas é mais comum. Conversa com elas a respeito do trabalho, dos medos, né? Enfim. Uh, e como, enfim, de todas as questões envolvidas aí, de como é a conversa com os colegas. Dá uma conversada com eles, vocês vão, eu acho que vão trazer contribuições importantes para essa aula, tá bom? Enfim, eu vou parar a gravação aqui, que eu tinha esquecido de parar, a gente ficou conversando fiado e está gravando. Então, agradeço aí a presença de vocês.